Olá, você está no podcast A Raiz do Problema da Human Bridge. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade que as empresas têm em atrair jovens talentos. Então, puxa sua xícara de café, vem com a gente que essa conversa vai ser boa. Essa dificuldade que as indústrias, né, que você está trazendo, que as indústrias têm de contratar jovens talentos, ela tem uma série de porquês e de motivos por trás dessa manchete, né? E é interessante porque a gente foi buscar dados, né? Sempre, né, Lili? Sempre. De estruturas confiáveis. Ano passado, a gente participou de uma feira, de um evento, na verdade, lá na Fiesp, onde eles mostraram justamente essas dificuldades que as indústrias estão tendo para contratar pessoas em início de carreira, jovens, né? Na sua maioria. E aí, esse ano já saiu uma pesquisa nova, que é da CNI, né? Da Confederação Nacional de Indústrias, falando que 69% das indústrias relataram ter dificuldades severas. Eu já acho dificuldade severa, mas eles reforçaram, entendeu? Dificuldade severa. É um adjetivo grave. Grave, quase redundante, mas eu acho que é legal porque mostra que realmente não é suave, né? Não é uma dificuldade facilmente ultrapassada, mas que 69% então das indústrias tiveram dificuldades severas para contratar mão de obra qualificada. Nessa mesma pesquisa falava, inclusive, entre as pessoas não gostam mais de ser chamadas de mão de obra. Pois é, isso é uma coisa bem maluca, né? E aí a gente pode falar sobre semântica muito, né? Do que é usado. Nós vamos falar sobre isso, sobre descrição de vaga, e depois a gente vai ter um programa sobre isso, né? Fica de olho nesse programa, porque o episódio de vagas absurdas Exato. que a gente está preparando está ficando incrível. Mas vamos lá, vamos para esse hoje, né? Mão de obra, difícil mesmo, né? De você se considerar uma mão de obra, porque é tão utilitário, né? E esses conceitos todos eu acho que vem mudando, né? Vem mudando o conceito que a sociedade tem do homem, da mulher, do emprego, da relação trabalhista, da relação com o dinheiro. Sim. E eu acho que é quase natural que esse mão de obra vá mudando. Nesse relatório, não tinha qual é o termo que vai ser usado, ou que termos estão usando para substituir isso, mas essa é mais uma das palavras que devem sumir, né, do nosso vocabulário. No entanto, o sentido dela permanece, né? Então, pessoas que produzem, né? Isso. Então, talvez não sei nesse mão de produção, mas mente de produção, pessoas produtoras, eu acho que vai para esse sentido, Marta. Eu acho que vai mais para produção do que mão de obra, né? Porque a mão de obra realmente diminui a pessoa a uma mão. Né? A um objeto, né? Um objeto, um pedacinho Isso, quando do que a ela gente é. fala ali da esteira, né, de produção, você é um item da esteira. Você é um item da esteira de produção. Isso é forte, é pesado. E aí a gente liga com essa frase, né, das indústrias tendo dificuldade de contratar jovens. Jovens não querem ser limitados a uma peça. Ou limitados a uma rúbrica, ou a um emblema, ou uma etiqueta. Então, não só as indústrias, mas todo o mercado vai ter que rever muito a forma de como atrair essas pessoas, né? A gente vai falar especificamente de indústria, mas tem um outro ponto dessa pesquisa que eu acho que é legal a gente conversar também. Na verdade, não é dessa pesquisa, é de uma outra que foi de julho do ano passado, de 2025, que descobriu ou identificou que 59% das pessoas entrevistadas preferem empreender do que ser CLT. Diretamente ligado a essa questão do trabalho na indústria, né? Porque o trabalho da indústria, ele ainda é muito regrado por... Pode falar regrado por regras? Pode falar regrado por regras, a gente pode. A gente tem licença poética. Isso, senão eu vou ficar procurando aqui um sinônimo. Mas, enfim, regrado por uma maneira, por parâmetros
que são até arcaicos muitas vezes, né, E Lilian? pesados, né, E Marta? pesados, Pesados. porque o trabalho tem que ser muito presencial, o trabalho tem que obedecer a um horário, né? Então, e é um trabalho muitas vezes metódico, né? Que precisa obedecer a um sistema definido com pouca margem. Me lembra a cena clássica do Charlie Chaplin apertando o parafuso. Eu acho que assim, ao Exato. mesmo tempo que as indústrias, boa parte das indústrias, também evoluíram, automatizaram processos, Uhum, então não é mais tão robótico, não é mais tão uhum. mecânica assim a mão de obra, Porque a né? A mecânica execução ficou para as para máquinas, né? automação ainda tem um monte de regras que são pesadas, né? E como é que a gente usa? Eu entendo a dor da indústria, né? Do tipo, como é que eu vou atrair uma pessoa jovem que tem outros desejos e outros sonhos a vir para cá com esse estigma que Uhum, você trouxe e que é real, né? Um trecho dessa entrevista tinha a parte qualitativa de sei. algumas respostas dos entrevistados e boa parte deles falava assim: nunca entrei numa fábrica, mas imagino que ela seja suja, cheia de graxa, Puxa vida. escura, com um monte de gente não podendo olhar para o lado. Então, tem essa imagem também que o jovem tem da Uhum. indústria que acaba aumentando esse peso de não querer ir para a indústria. Claro. E tem a questão do horário que você falou, né? Uhum, Do rigor de algumas regras. Que eu acho também redundante, rigor de regras, mas ok. uhum. É, Enfim, enfim, mas eu acho que assim, por que que a indústria se tornou tão pouco atraente para os jovens? será que engraçado, porque quando a gente pensa em inovação, é, é até um pouco natural associar a inovação a nova maneira de fazer coisas, e quando você vai para o fazer, você vai para a indústria, né? Você associa o fazer ao fabril e, enfim, vai para a indústria. Portanto, a gente pode depreender de tudo isso que a inovação está na indústria. A inovação está na indústria, mas os jovens não fazem essa conexão com Uhum, tanta facilidade. uhum. Porque talvez, Lilian, ainda associem muito inovação ao Tecnologia. trabalho criativo, a A criatividade, a criatividade, a tecnologia. tecnologia. E inovação E não é só isso, né? não, longe disso, inclusive, né? A Não é inovação, conectado, né, isso, diretamente à tecnologia ou à criatividade. exatamente. Então eu entendo, e assim, se a gente pode aqui fazer um disclaimer, eu sei que você compartilha desse sentimento. Gente, eu amo chão de fábrica. Eu adoro. Porque, primeiro, que é um lugar em que os olhos são muito facilmente atraídos, né, para aquela sequência toda de ordem que existe. Talvez viver aquilo o tempo todo, né, ter que se adequar a essa ordem que se faz presente num chão de fábrica, porque precisa estar presente, né, talvez seja desafiador para um jovem. Mas é muito possível encontrar sentido no que a gente vê ali, né? E eu acho que a dinâmica das indústrias mudou também. Uhum. A dinâmica antiga era exatamente essa, né? Você entrava, sei lá, como operador de empilhadeira, você ia se aposentar como operador de empilhadeira. Sim, Hoje em dia tem uma dinâmica diferente, né? tem sim. Muitas indústrias oferecem qualificação, então você consegue migrar de uma área técnica para uma outra área técnica Uhum. com mais facilidade do que alguns anos atrás. O mercado mudou com relação a isso, né? Você É, vê que hoje em dia falam, né, que a pessoa vai ter no mínimo 5 carreiras durante a vida toda dela. A indústria não exato. está fora dessa conta. Ela não está fora dessa conta, mas esse era um ponto também que eu queria trazer, Lilian. É verdade, tem todas as pesquisas que falam, e até eu acho que a minha geração, né, é, é uma geração que vive um pouco dessa experiência, talvez o fim dessa experiência, né, porque quando a minha geração entrou no mercado de trabalho era, você vai fazer isso, você vai trabalhar nessa empresa, agradeça todos os dias por estar lá e receber o seu salário, e ainda mais se é uma indústria grande,
Tinha um valor muito mais Muito, significativo, me lembro né? muito, vou aqui, desculpa, amor, mas vou falar da minha sogra falando, agradece, porque meu marido trabalhava numa grande empresa, começou a carreira ali. Mas quando a gente pensa em transição de carreira, muito difícil que alguém faça a transição de carreira para a indústria. Normalmente é a carreira inicial, né? E olha que contrassenso, se é a carreira de entrada, como é que. Por que o jovem não A quer estar lá? conta não tá fechando, né? E Exato. essa lógica também, né, de que a indústria é a carreira de entrada, foi durante muito tempo uma Uhum. realidade forte na nossa sociedade. Mas você vê que 59% das pessoas entrevistadas dizem que preferem empreender do que ser CLT, porque esses jovens também já não são mais os mesmos, ok, né? As Sim. gerações vão trazendo outros entendimentos, mas a indústria também não é mais a mesma. Uhum. Então, eu acho que essa evolução dos dois lados é que não está sendo dita, não está sendo clara. Uhum. As indústrias não estão se posicionando de uma maneira mais dinâmica também. Então, Sim. quando você pensa na indústria, né, a fala desses jovens, de que você vai ficar apertando o botão o dia inteiro, você vai ficar apertando parafuso o dia inteiro. Não é verdade Não é mais, não é verdade. verdade mais, né? A dinâmica da indústria, ela é muito mais profunda do que isso. Uhum. E não há como viver sem indústria, Sim. sem a parte fabril, né, que vai fabricar as pecinhas do teu videogame. Não, e aqui no Brasil é muito presente, né? A indústria é Sim, muito presente. E a gente pode até pensar, muita gente pode até pensar que tudo isso que a gente está trazendo da inovação na indústria e tal pertence às grandes indústrias, às grandes empresas, mas não necessariamente, porque tem muitas empresas pequenas até, e empresas médias, que entendem a importância da inovação. Eu acho que tem muita relação com a maturidade da empresa, não com o tamanho, e não estou falando de maturidade em relação ao tempo de existência da empresa, mas o quanto ela realmente se prepara para estar presente no mercado, né? Então, eu acho que acho que talvez passe eu um acho pouco isso é por legal, aí. trazer esse pensamento da maturidade da empresa para o novo mercado, Uhum, né? O mercado exato. mudou, a indústria também mudou, mas nem sempre ela está consciente disso, né? Não está madura com relação a esse olhar. Tá, a indústria mudou, o mercado mudou, e o que é que eu estou fazendo para estar conectado com essas mudanças? Uhum, O que é que a gente já mudou? E você falou de indústrias pequenas, e isso é muito visível em indústria familiar, por exemplo, sim. em que os jovens da família também não querem mais É. manter o legado da família, né? Uhum. Como é que a gente descoisa isso? Né? Ó, eu fico pensando, Lilian, é, nesse desapego dos jovens em relação ao, ao estável, ao perene, né? E a gente pode pensar quando, quando o jovem, né? Quando eu era jovem, eu já fui um dia, quando eu era jovem, que os sonhos dos jovens eram ter uma casa própria, sair de casa, ter uma casa própria, ter o seu carro, principalmente, né? 18 anos, todo mundo começa a fazer o que Sim. for Para possível tirar a carteira de para tirar habilitação. carteira, para ter o seu carro, aquele Fusquinha 78. Ai, que delícia. Isso. É, e para ter um emprego que te mantivesse nessa Estável. condição, né? E hoje isso não é mais verdade. Pois é, eu queria discordar um pouquinho de você, Marta. Adoro, amor. Porque, assim, Não, eu adoro mais acho ou que. menos, né? Sim, Não não, pode você adora discordar. sim, adora sim. Eu acho que o que não atrai os jovens não é a questão da estabilidade, né? Porque eles também buscam estabilidade. Eu acho que o que o jovem busca hoje, que talvez este seja um dos principais conflitos entre indústria e jovens, é justamente o presencial dentro de Uhum. uma escala exaustiva. Então, se para ter estabilidade Sim, eu tenho que passar por isso, isso deixa de ser atraente. é, Então, acho que exato. é mais nesse sentido. Porque
dos jovens que a gente conhece, que a gente conversa, por exemplo, nenhum deles fala, ai, meu sonho é trabalhar na fábrica tal. Não, nenhum Eu ouço deles. Google, eu ouço Amazon, Isso. eu ouço grandes empresas, mas da área de Aham, tecnologia, onde aham. você possa ter mais flexibilidade. Mas olha que interessante, tanto a Google quanto a Amazon já voltaram para os sistemas presenciais de trabalho. Verdade, A Lilian. Amazon, inclusive, foi uma das primeiras das grandes Aham. que fez essa escala de trabalho voltar para presencial forte. E por que ela continua sendo atraente para os jovens e as indústrias não estão? Eu vou Então, dizer, eu vou assim, vou arriscar? Não ah, sei, tá? Não é de pesquisa o que eu vou falar agora. Mas eu acho que é porque se mostram mais. então eu ia falar sobre employer branding. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Essas empresas, elas se fazem atraentes, elas se constroem atraentes para a mão de obra porque entendem. Ih, olha lá, a palavra mão de obra apareceu, Ah, hein? de novo, Eita! é isso. Enfim. Ainda é. Mas elas entendem que precisam de pessoas, né? Talvez a indústria possa dar esse passo no sentido de atrair pessoas para trabalhar lá, né? Trabalhar essa, enfim, é, desenrolar essa questão de como é, afinal, trabalhar numa indústria, porque as pessoas têm essa percepção mesmo, né? De um lugar sujo, de um lugar agressivo, né? Bruto, né? E Isso, não é, né? e Claro que não é, não vão existir necessariamente, né? indústrias assim ainda, mas eu acho que não é mais uma realidade global ou de Uhum, maior significância. E você falou de employer branding, né? Eu gosto muito dessa questão. E é uma questão de modelo mental. hum, As indústrias, e aí que não é botando etiqueta, mas as indústrias, em sua maioria das que a gente conhece, o foco delas é exclusivo no cliente. ah, verdade. Não olha para o funcionário, não Aham, olha para o colaborador, não olha para a mão de obra. Está sempre olhando lá fora. isso, Então, se o cliente pede uma mudança, a indústria faz. é. Mas ela não é proativa nesse sentido. Eu acho que talvez aqui seja um preconceito meu. Então, coloquem aí nos comentários se eu estou completamente É. errada. Mas desculpa só, Por eu favor. acho que não é preconceito, não, porque a gente percebe no nosso trabalho que é o que mais nos irrita, Lilian, quando a gente vai naquela empresa, naquela indústria e tem a plaquinha, nossos funcionários são nosso maior ativo, e E não não são. são, E não não são. são. Cara, isso corrói. Pois é. Muito por causa dessa, vamos dizer assim, desse modelo mental Uhum, de ordem e organização que é natural da indústria, né? sim. Então, na ordem, as regras vão estar em placas na área de processo, vão estar em Uhum, placas no chão da fábrica, assim como a missão, visão, valores, a cultura, tudo que eles quiserem dizer vai estar na placa, mas não vai estar no dia a dia. E isso mudou. Mas ao mesmo tempo que eu vejo que algumas indústrias têm lá a placa, uhum, a cultura é outra, mas a uhum. cultura às vezes é melhor até do que o que está escrito Do na que, placa. que é antiga, né? Sim, que está lá desde a fundação, É. né? E talvez esse apego à fundação, esse apego ao sempre foi assim, que possa ser um dos impedidores, né, da indústria se posicionar para o mercado, não só para atrair clientes, mas para atrair talentos. Eu acho que tem que ser o mesmo esforço. Quando um cliente, por exemplo, fala, eu quero um fornecedor que tenha o selo B do Uhum, sistema B. uhum. Aí as indústrias começam a se mexer, porque é o cliente pedindo. Isso. Mas se a indústria não perceber, a empresa que não perceber que para poder fazer as suas entregas cada vez melhores, elas têm que olhar para quem está trabalhando com elas e fazer essa atração acontecer, esse desequilíbrio de, eu acho números absurdos, tá? Hum, 69% é. de indústrias pela Confederação Nacional de Indústrias dizendo que tiveram dificuldades severas em Uhum. contratação, me indica para gente que estão olhando talvez para um lado só.
Estão olhando só para o produto final, olhando só para o cliente satisfeito, sem perceber que essa cadeia vai quebrar se a gente Isso. não tiver ali pessoas envolvidas, engajadas, dispostas. Então, tem esse lado, e eu concordo em gênero, número e grau com você, né? Você discorda de mim, eu concordo com Você você, é porque muito eu sou uma generosa, pessoa... muito Exatamente, era generosa, o que eu ia muito falar, mais eu sou iluminada. isso, generosa, né? Eu sou essa pessoa. E também, Li, tem um outro lado, quando a gente pensa sobre esse movimento, né, das pessoas que vão trabalhar nas indústrias, que e essa dificuldade, porque se 69% tem dificuldades severas, isso significa 2 a cada 3, é um número altíssimo. Esse um que sobra não quer dizer que não tenha dificuldade ou que tenha facilidade. Pelo contrário. Pode estar tendo estratégias que permitam que ele atraia. Exatamente. E a gente estava vendo uma das coisas que nós vamos aprofundar de maneira mais irônica e cômica nesse programa, né, que nós vamos fazer, mas nas pesquisas que a gente faz, a gente vê que tem muitas vagas que pedem, que tem uma descrição, pedem habilidades que são impossíveis, né? E que às E vezes são desnecessárias para desnecessárias. executar o trabalho que a pessoa vai executar. Exato. Então, acho que uma das coisas que a indústria também precisa fazer é esse olhar para as pessoas que já estão lá, mas também para o que elas esperam das pessoas que estão lá e que vão chegar, né? Porque se você continua mantendo, se você só repete o padrão, você vai atrair sempre a mesma coisa, né? Então, talvez seja o momento de Repensar desde a Isso, descrição da vaga até. E você isso. trouxe uma coisa importante e eu vou te fazer uma pergunta. Xiii. Você gostaria de ganhar R$ 300? Assim, agora, aqui, Sim, do jeito que a gente está, sim, E pode 1.000? mandar. Também, Também? mais. Mais até? É, Muito bem. Essa é uma das ganhei. estratégias que algumas empresas estão usando, algumas indústrias estão usando para que você falou, né? Olhar para as pessoas que já estão aqui, né? Aham. Então, quando você olha para as pessoas que já estão trabalhando na tua indústria e elas estão felizes e satisfeitas trabalhando lá, esse dinheiro que eu estou te falando fica muito mais fácil de alcançar. O que que acontece? Algumas empresas, por causa dessas dificuldades, porque não Uhum. nasceu de 2025 para 2026, essa Sim, crise nossa, de talentos na indústria, né, principalmente de jovens, e algumas empresas já estão aplicando algumas estratégias para que o employer branding seja maior, né, que a atração de talentos seja maior no mercado, que seja vista como uma empresa bacana para trabalhar, que é o sistema de indicação, bônus por indicação. que máximo, né? Então, se eu tenho dentro da minha empresa, dentro da minha indústria, uma pessoa, uma não, né? Todo mundo, mas pessoas satisfeitas, trabalhando de maneira produtiva, né? Uhum. Vamos usar felizes? E aí a gente remete ao Ao episódio episódio da anterior sobre felicidade. felicidade no trabalho. A chance dessa pessoa trazer outras para dentro da indústria é maior. Então, por Sim, exemplo, claro. Klabin, JBS, são empresas que bonificam quando um funcionário interno, né, uma pessoa que já trabalha na empresa, desculpa, que já trabalha na empresa, indica uma pessoa para uma vaga que está em aberto. Cara, isso é sensacional, E aí a Lilian. pessoa, caso essa pessoa indicada seja efetivada, ela Uhum. recebe esse bônus por indicação. Isso é genial, porque eu vou começar sabendo que eu posso ser bonificada para trazer mais uma pessoa para trabalhar aqui, eu começo a pensar em como é que eu vou vender essa empresa Isso. lá para fora. Então, se eu tenho recursos para falar bem de onde eu estou trabalhando, eu consigo fazer essa aquisição de uma maneira muito mais rápida. E R$ 1.000, R$ 300, vamos falar dos 1.000. É muito mais barato do que contratar uma consultoria externa para fazer um processo de RS, de Sim. recrutamento e seleção. É muito mais barato do que pagar o SEO de uma vaga para ficar meses
e ainda assim não atrair a pessoa Verdade, certa. verdade. Então, é um custo-benefício brilhante para a indústria que já olhou para dentro e falou: Isso. se eu tiver um bom ambiente, as pessoas vão trazer mais gente, e aí Aham. essa crise acaba. Porque, cara, isso é genial, né? Porque a pessoa precisa entender como vender a empresa e a empresa precisa entender como essa pessoa compra, né? Como eu compro a ideia de estar aqui e de permanecer aqui, né? E aí a indústria, ela vai ter que abrir esse olhar, Lilian, que a gente estava falando, esse olhar interno. Ela vai ter que fazer isso, ela vai ter que pensar em estratégias para fazer um plano de carreira efetivo e não só de carreira linear, né? Um plano de Sim. desenvolvimento, de crescimento. Então, Que é o segundo ponto, porque assim, além dessas pesquisas todas, né, trazerem o problema, elas trazem também propostas de solução, né? uhum, E uma delas é exatamente isso que você está falando, desenvolvimento. O sim, desenvolvimento dentro da empresa, eu tenho entrevistado alguns trainees, uhum, não são da indústria, esses que eu entrevistei, mas eu acho que a percepção pode ser a mesma. O que é que te faz escolher a empresa A ao invés da empresa B num processo seletivo, por exemplo? E boa parte deles, não quantifiquei, não tenho esses dados, diz que se a empresa tem oportunidade de desenvolvimento, essa empresa passa a ser mais atraente para mim do que as outras. uhum. E o que é oportunidade de desenvolvimento? Isso é importantíssimo. É crescimento de promoção, né, de ter cargos? É um plano de carreira? Sim, mas talvez nem em primeiro lugar seja isso. Quando o jovem fala de oportunidade de desenvolvimento, ele está falando de aprendizado, de Sim, treinamento. de Então, treinamento. a empresa que oferece oportunidade de desenvolvimento técnico, comportamental, que oferece cursos, que oferece, inclusive uma das técnicas que recomendam muito, principalmente para esses jovens de hoje, é o microlearning, né? Então, não é um Uhum. curso de 6 meses que vai atrair a pessoa, ele pode até durar 6 meses, mas no dia a dia isso tem que ser com várias estratégias. Se a gente olhar para oportunidades de desenvolvimento como sala de aula, a gente vai errar feio. É, porque vai errar da mesma maneira que erra com o presencial de 8 horas, Exato. né? Você lê os estudos todos, Marta? Eu sou uma pessoa o Você quê? Eu é sou uma pessoa que sagaz, cara, muito sagaz. Você nós trouxe somos, amiga, nós somos a parceira. gente, a gente é sagaz, a gente é. Você trouxe exatamente o segundo ponto que algumas indústrias já perceberam e estão aplicando para atrair jovens talentos, que é a carga de trabalho, né? Então, Uhum, ter turnos curtos ou escalas flexíveis. Isso sim. tem feito com que os jovens tenham mais interesse na indústria do que para outras vagas, por exemplo. Ah, Uhum. mas então não vai mais poder trabalhar 8 horas por dia na escala 6 por 1? Sim, a escala 6 por 1 está com os dias contados, mas Sim. sim, e muito. Mas a carga de 8 horas ainda é uma carga pesada. Uhum, Não vou falar da indústria, mas vou trazer um exemplo de casa. Eu acho que eu comentei com você, né, que a minha filha está fazendo o estágio ao uhum. máximo que ela puder, ela não quer ser efetivada ainda, ela quer se manter estagiando, porque é uma carga de 6 horas e não de 8, o que Sim. permite que ela tenha outras atividades que complementam o desenvolvimento dela, Que chama vida, que chama inclusive, vida né? pessoal, inclusive, né? Que permite que a pessoa tenha vida própria, vida pessoal, e Uhum, ainda assim seja extremamente produtiva. uhum. Então, esse pensamento do, vou ficar estagiando o máximo que eu puder, não é sobre preguiça, não é sobre não querer trabalhar, é sobre o entendimento da vida Aham. como uma coisa mais completa. Você falou da nossa geração, né? A gente sempre achou que a vida era o trabalho. Sim.
Tanto que a gente se apresenta dizendo qual é o nosso cargo. Primeira Né? coisa, se você não diz isso, a pessoa Alguém pergunta pergunta. o que você faz. Porque é como se isso definisse a gente. E isso mudou, né, nessas gerações de hoje. Eles não se definem mais com o cargo que eles ocupam e não são mais... Ai, gente, essa parte eu amei. As pessoas não usam mais a empresa como sobrenome, né? Ai, isso é tão lindo, Eu me apresentei né? tantas vezes. Oi, eu sou a Lilian da Petrobras. Cara, muito, Isso é muito. Olha, isso é maravilhoso. E não ouvir mais isso, né? Que as pessoas não estão incorporando a ideia do sobrenome ser a empresa, mostra, é um sinal brilhante, luminoso, com neon, mostrando para as indústrias qual é o caminho. Uhum. O caminho é venha e ainda assim tem a vida pessoal. Com esses turnos mais flexíveis, com essas escalas não tão humilhantes. E tem um outro ponto, né, Li, porque a gente está falando dessa atração de jovens talentos e muitos deles não querem assumir nenhuma posição de liderança porque entendem que é um lugar de doença, né? A gente está falando Aprisionamento. de saúde Sim, mental, eu pensei em saúde mental, e entendem que é um lugar não saudável. Então, não basta atrair, não é mesmo? Você precisa. manter. Isso. Né? Você tem que se manter atraente, Uhum. porque senão, eu ouço muito de RHs, a gente ouve muito de RHs assim, às vezes a pessoa pede demissão por causa de R$ 100 a mais. Será que é só pelos R$ 100 a mais? Ou porque o ambiente não permite que eu seja eu mesma? O que Isso. mais tem por trás desses R$ 100? É. E muitos RHs gostam de se enganar, Uhum. dizendo que as pessoas mudam de empresa como quem troca de roupa por causa de R$ 100. Por causa de R$ 100. Não é. Não é, é uma miopia, né? É uma venda que os RHs colocam, que as lideranças colocam, nem vou Sim. jogar tudo para o RH, que as lideranças colocam e não vai levá-las a lugar nenhum pensar dessa maneira, né? Então, ó, já trouxemos dois pontos para a indústria virar esse jogo, tá? Então, o primeiro deles foi... Essa bonificação, né? sim, né? Ter um ambiente interno tão bom que as pessoas indiquem, tragam pessoas para vir trabalhar com a gente. Imagina você querer o seu amigo perto de você. Vem trabalhar, Você que aqui é confia muito maneiro, tanto, que é muito porque- legal. Gente, Porque isso pensa, você está comprometendo, né, a sua a sua persona, a sua imagem, o seu imagem ali nome. na galera. Nem Esse é o sei se fala primeiro. galera. Galera, acho que ainda fala galera. O Sim. pessoal hoje fala garela, né? A garelinha, Tá bom. tem os memes. Esse é um ponto. Então, ter um ambiente bacana para que as pessoas tragam outras pessoas e que isso seja de alguma forma reconhecido, valorizado, bonificado que seja. Aqui eu queria só, antes da gente ir para o segundo ponto, só fazer um alerta. Ter um ambiente bacana onde as pessoas gostem de trabalhar não é sobre satisfazer todos os desejos dos colaboradores, tá? Então, Ai, que bom fazer esse recorte, Lilian. porque tem empresa que acha que é fazer tudo É. e aí vai esgotar todas as possibilidades e ainda assim não vai ter uma E cultura ainda legal. vai falar, ai, mas eu fiz tudo o que eles pediram. Desculpa, não é para rir. Não, exato, não, pode rir. Mas então, isso é legal, né? Então, quem quer ter uma cultura que atraia e mantenha talentos na empresa, contrata a Human Bridge, né? Olha, Dá que uma puxada gancho, de sardinha, uma gata. puxada de sardinha aqui para nós, Essa foi ótima. que é a primeira. A segunda é flexibilizar a escala. E não é sobre, eu vou ter que ter mais pessoas. Agora, flexibilizar, eu tenho certeza que se você fizer uma análise produtiva, uma análise do teu processo produtivo, você vai encontrar caminhos para ter essa flexibilidade. Com certeza. E qual seria o terceiro, Marta? A gente falou sobre o conhecimento, né? Que é o que eu percebo que os jovens têm mais anseio hoje. Então, liberdade, né? Liberdade de poder viver a própria vida e ser como é. E uma sede de conhecimento, até porque a gente recebe muitos estímulos, os jovens recebem muitos estímulos, né? E isso faz com que eles queiram absorver mais e mais.
Mas é preciso que, de alguma maneira, isso esteja organizado, né? Para que eles consigam se desenvolver realmente. Eu acho que esse é o principal, né, Lili? Não, é o principal não, esse é o terceiro. Dos É o três, é o terceiro, terceiro mas talvez principal. é o que seja mais fácil da gente construir, Sim. né? E que assim, que a gente não pense em oportunidade de desenvolvimento como sala de aula. Existem Ah, várias formas de é. treinar, várias formas de desenvolver. Isso tudo pode ser muito divertido e você ter, através disso, profissionais cada vez mais qualificados na tua empresa. A gente não falou que ia trazer os jogos A para gente tem cá? que A trazer os gente tem jogos que que trazer os a gente jogos para já gravar construiu ali. jogos tão legais, a É, gente vai trazer para vocês aqui, para vocês verem. verdade. Então, são 3 coisas que a indústria pode fazer para mudar esse jogo, para reverter esse quadro da dificuldade extrema de Uhum, atrair talentos. uhum, Então, primeiro, tenha uma cultura que seja de fato atraente, uhum. porque cultura que não é atraente não vai atrair. Pronto, conta não Pronto. fecha, É, certo? é bem Parece básico. óbvio, mas é um dos óbvios que tem que ser ditos. Então, segundo, pense em flexibilização de escala, flexibilização de turno. Tem uma empresa muito legal que faz a sexta-feira com 2 horas a menos. Às vezes, isso é o suficiente. O day off no dia do Exato. aniversário. Isso também são estratégias que não são caras, mas que Uhum, transformam o ambiente em realmente atraente. E o desenvolvimento, né? O uhum. microlearning, ou mesmo que seja uma formação completa, né? Muitas indústrias, ao invés de, por causa da qualificação dessa mão de obra também, Uhum. a dificuldade de contratar mão de obra qualificada está nesses 69% que a gente falou. Verdade, verdade. E aí muitas indústrias já falam assim: você não sabe operar empilhadeira? Tudo bem, meu amigo, vem cá que eu te ensino. Você não sabe fazer, sei lá, manutenção em máquina frigorífica? Não tem problema, vem cá que eu te ensino. Então, esse olhar também é interessante, né? Uhum. Das indústrias que já estão atentas a isso, de terem também programas de qualificação técnica e não só do desenvolvimento comportamental ou de IA aplicada ao Sim. trabalho ou qualquer outra coisa nesse sentido. E aí, é só. A gente falou dessas três coisas, né? Que a gente entende que são os Principais. passos, os passos, os que abrem portas, né? E parece grande. Quando você olha e fala, nossa, tá, o que eu faço? O que as indústrias precisam fazer é dar o primeiro passo, né? Então, coloque. Indústrias sabem desenvolver projetos, né? Coloquem isso no papel. O que já é possível fazer hoje? Com certeza, muitas dessas coisas já é possível fazer hoje. Mas é preciso dar o primeiro passo. A gente percebe, Li, que muitas vezes, quando as indústrias, principalmente, né, falam sobre pessoas, a coisa começa a se tornar um pouco um novelo grande, porque é verdade, um tema puxa o outro. Quando a gente fala de pessoas, um tema puxa o outro, é inevitável, né? A gente estava falando sobre atração de talentos e falou sobre culturas, falou sobre saúde mental, descrição de vaga, enfim. Mas é preciso dar o primeiro passo, né? Mesmo que pareça muito grande. Mas todo castelo começa com o primeiro tijolo. Ai, que Ó! lindo! Adorei. E não precisa ser uma coisa de que vou implantar agora e semana que vem vai Isso. ter que trazer resultado. Assim como a evolução de todos esses aspectos que a gente conversou vieram acontecendo ao longo dos anos, isso também vai ter que acontecer. Mas sem o primeiro passo, isso nunca vai acontecer. É. Então, esse olhar é importantíssimo. Lembrei de uma outra coisa, de um movimento que eu percebo mais frequente no varejo do que na indústria, mas que pode ser também um diferencial para a indústria. Hum, Você já deve ter visto aqueles memes que supermercados têm feito muito isso. hum. Supermercado de bairro, principalmente. Tem um meme de uma pessoa caindo e aí ela escorrega e tá lá no Ah, mercado né? e faz a publicidade, faz a propaganda. Isso. Essa exposição da rotina nas redes também é uma coisa muito bacana de se fazer. Porque já que o Perfeito. jovem não sabe como é o dia a dia numa indústria, Uhum. por que não fazer isso? Não precisa ser meme, não precisa ser divertido e engraçado, mas
Mostrar Portas abertas digitais. isso. Mostrar como é a vida, né? A vida como ela é. Mostrar lá dentro como as coisas são, né? Que os ambientes são claros, iluminados, limpos. E não necessariamente essa escuridão, né? Então, se você é uma indústria que quer jovens talentos, abra suas portas. Talvez as físicas, mas as digitais também. Já pensou você ter lá um programa semanal ou mensal onde você mostra o dia a dia de uma área ou de uma função? Acompanhe com a gente aqui um dia na vida de um operador de empilhadeira, um dia na vida de um. Isso é muito. Desperta a curiosidade. Aí Sim. os jovens vão ver e falar: Poxa, isso talvez seja Se bacana. conecta Oh, que legal, comigo. isso aqui é bacana, ou esse ambiente é legal, é leve. Até Uhum. para quebrar esse estigma que foi Sim. construído em cima das indústrias, né? Que os Uhum. jovens têm hoje. E que é uma responsabilidade nossa, da indústria, começar a desconstruir esse Perfeito, olhar. Lilian Toledo. Maravilhoso. Como sempre. E se essa conversa te incomodou de alguma forma, é porque a gente atingiu a raiz do problema. Então, se você gostou, fica com a gente te espera no próximo episódio. Até mais!